Desvendando o Google Cloud vão ficar disponíveis no canal da QI. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Desvendando o Google Cloud. Antes de passar a palavra aí para a Joana, que vai ser a nossa mestre de cerimônias, queria dar boas-vindas para todo mundo, Eu sou a Maria Paula, faço parte aqui da organização do evento, e hoje a gente está iniciando a terceira temporada dessa série, o terceiro ano consecutivo do Desvendando o Google Cloud. Serão 6 treinamentos sobre infraestrutura e modernização. Tá? A minha dica para vocês é aproveitar bastante esse espaço que a gente está abrindo aqui, Vocês vão ter contato direto ali com os nossos especialistas técnicos, com os nossos engenheiros, Então, usem esse espaço aí para tirar dúvidas, tá? Eu vou ficar monitorando aqui o chat, fiquem à vontade para mandar perguntas, tanto aqui pelo chat, quanto pela ferramenta de perguntas que a gente tem aqui no Google Meet. E é isso, tá? Dito isso, então, desejo a todos vocês uma ótima jornada aí de conhecimento e vou passar a palavra para a Joana. Tá no mudo, Jo. Voltei. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam aí novamente todos muito bem-vindos aí ao nosso Desvendando o Google Cloud. Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês, tá? Eu sou a Joana, sou executiva de contas aqui na QI Network, sou a responsável aí por atendê-los hoje comercialmente, tá? Junto comigo aqui tenho 2 feras, que é o Anderson Tiburcio e o Paulo Rezende, que são da área de operações. Vou deixar com que eles se apresentem também agora, para vocês saberem aí quem são as pessoas que vão tocar tecnicamente esse treinamento para nós, tá bom? Anderson, tá contigo aí a palavra. Obrigado, Joana. Sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Anderson, gerente técnico aqui da área, tá? Eu tenho algumas certificações em Microsoft, também sou Cloud Architect no GCP, e estamos aqui para falar um pouco do Migration Factor para vocês, tá bom? Prazer de estar falando com vocês aqui hoje. Ok, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Rezende, sou aqui do time de operações GCP da QI, estou atuando aí como DevOps. Tenho algumas certificações em GCP, Cloud Architect, DevOps Engineer, também em parte de Network, também em Azure. Vamos falar um pouco mais sobre Migration Factory mais à frente. Legal, gente. Então, apresentações devidamente feitas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa agenda, tá? Para que a gente tenha isso bem alinhado. Então, a gente está nessa primeira fase aí de abertura, de apresentações, para que vocês nos conheçam um pouquinho. Às 2h05, os meninos, de fato, já vão entrar no tema sobre o Migration Factory. Depois a gente vai ter um lab de demonstração prática, que vai ser muito legal, vai ser bem importante que vocês estejam aqui conosco para participar, tá? No finalzinho, a gente vai ter um momento de dúvidas, então, qualquer dúvida que vocês tenham aí no decorrer do treinamento, fiquem à vontade, coloquem ali no chat, tá? Pra gente, e a gente vai, ao final, tirar todas essas dúvidas de vocês com muito prazer, tá? E aí, depois a gente parte às 2h55 para o encerramento, com a intenção aí de não tomar mais do que 1 hora de vocês, porque a gente sabe que está todo mundo corrido aí no dia a dia, tá bem? Eu quero, antes de tudo, muitos aqui já conhecem a QI, já são clientes da QI, mas eu acho que deve ter gente nova aqui, que ainda não é cliente da QI, mas será, tenho certeza, Queria falar um pouquinho da QI de forma bem rápida, para não tomar muito tempo. A QI é uma empresa que está há mais de 12 anos no mercado, e é especialista em facilitação da inovação na nuvem dos nossos clientes. Então, nós apoiamos todos os nossos clientes nessa transformação digital, Então, contem conosco aí para auxiliá-los nessa transformação. A QI tem uma equipe de expertises aqui para auxiliá-los, tá? Vocês não estão sozinhos aí nessa jornada, tá bem? Então, como especialistas em inovação da nuvem, hoje nós trabalhamos em 2 grandes frentes, que é a parte de produtividade e segurança, onde a gente aborda a questão do workspace, do antigo G Suite, e a modernização em infra de dados, que aí entra forte com GCP, possuímos aí várias certificações, e recentemente aí, inclusive, adquiridas,
em GCP. E o que eu gosto de comentar sempre para os nossos clientes é o seguinte: Joana, o que essas certificações querem dizer, né? Querem dizer que todos os nossos profissionais, todos os nossos especialistas, eles precisam se manter em um grau muito elevado de certificação para que a gente consiga manter a nossa parceria, né, que é uma parceria hoje premier com o Google. Então nós somos uma empresa, inclusive, gerenciada pelo próprio Google, e para que isso aconteça, todos os anos os nossos profissionais têm que estar sempre altamente certificados, tá, pessoal? Então isso acho que é muito importante frisar. Todos os nossos especialistas têm um autoconhecimento, uma expertise tremenda em relação aos produtos, tanto do Google Workspace quanto do GCP, ok? Aqui, falar um pouquinho dos nossos clientes. Eu gosto de trazer esse slide, gente, porque fala um pouquinho da polaridade do atendimento da Key Network, né? Então, percebam aqui que a gente tem clientes de vários segmentos, né? Desde tecnologia, logística, até o segmento de saúde, né? O segmento de healthcare, que hoje é um segmento de missão crítica, né? Os ambientes não podem parar nem por um segundo, afinal, estamos falando aí de vidas, né? Então, eu gosto de trazer esse slide para mostrar justamente essa polaridade. Então, a QI pode atender a qualquer nicho de mercado, a qualquer segmento, a qualquer tipo de criticidade de ambiente, porque estamos preparados para isso, tá bem? E aí, acho que passo a bola agora, então, para o Anderson, que vai iniciar. Vou estar aqui acompanhando, de olho no chat, tá, pessoal? Para depois a gente tirar as dúvidas de vocês. Excelente evento, excelente treinamento para todos nós, tá bem? Um abraço. Obrigado, Joana. Eu vou compartilhar a minha aqui, tá? Para pilotar. Perfeito. Beleza, acho que foi, né? Foi sim. Pessoal, esse aqui é o conteúdo, né? Diferente ali da... A Joana passou uma agenda, eu gosto sempre de setar, né? Para quem está assistindo, né? Nosso esforço maior está no Lab, é o maior tempo aqui, mas fica muito estranho a gente começar a falar do Lab sem falar exatamente o que é um Migration Factor, os benefícios de tudo isso, uma boa prática, que é o framework, a arquitetura do antes e depois, e a arquitetura de migração. Então, a gente dá uma parte introdutória, né, isso deve levar uns 7 minutos, depois vamos para os laboratórios, e por fim a gente abre para as perguntas. A gente vai bater um bate-papo aqui, tá bom? E falando do Migration Factor, né, o Migration Factor, basicamente, ele se concentra em ondas de migração de servidores as is. Então, é como eu pegar ali uma imagem fiel daquele servidor, com todas as aplicações que tem tudo que tem dentro dele, e migrar de uma forma rápida e teoricamente simples, né? Tecnicamente falando, simples é um pouco estranho, né, para quem é técnico, mas é bem tranquilo quando você tem todo um planejamento que a gente prepara, toda a infraestrutura. E quais são os ganhos disso, né? O ganhos é que a gente acaba tendo uma velocidade na migração, né? A gente acaba aterrissando isso de uma maneira bem mais rápida na cloud, acaba desfrutando ali de todos os benefícios que a cloud traz para a gente, né? E quando a gente fala de benefícios, né, de mudar para a nuvem, eu gosto muito desses slides, né, desse slide específico, porque a gente fala lá do local, né, veja qual é a responsabilidade que a gente tem quando a gente está lá no on-prem, né, a gente tem que cuidar desde o hardware, né, que queima um hardware, a gente precisa falar com o fabricante lá para entregar esse hardware de uma forma rápida, ou um disco que dá um problema, a nossa operação fica parada, né, por indisponibilidade. Então, eu tenho todo um trabalho aí, também nós tem todo um risco, né? Toda a parte de rede ali desses servidores, né? Que pode dar problema, é um link disponível. Mas quando eu já migro para IaaS, né? No caso aqui para GCP, eu já não me preocupo mais com isso, né? E aí eu posso gastar minha energia com outras coisas, né? Para melhorar o ambiente. Eu deixo de ter preocupações ali com infra, bem dizer assim, mas eu começo a me preocupar mais com a parte de melhorias de um software, né? De um processo ali que um software pode atender, né? A escalabilidade, ele escalar esse software, ele ser mais flexível, né? A resiliência, né? O exemplo que eu dei ali de parar tudo isso, a melhor recuperação, né? Então, é um disco que deu problema, eu não vou me preocupar com isso ali na parte de cloud, né? Cloud está tomando conta
de tudo isso, né? Fácil de atualizar, né? Então, se eu tenho um projeto ali de inovação na empresa que pode me trazer um grande benefício, às vezes eu tenho que botar um servidor, esperar a cota, aquilo ali subdimensionado. A nuvem, a flexibilidade de subir isso em poucos minutos, né? Sem contar a parte de segurança também. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de segurança lógica, mas também tem um risco ali de segurança física, né? Um CPD pode ter um problema de incêndio, eu já vi isso acontecer. O menor TCO, né? Que você dimensiona melhor esse servidor, né? Você não precisa ali subdimensionar, né? E depois ter todo o trabalho. Então, eu consigo ter esse servidor mais justo também, né? Então, quantas coisas a gente fala aqui de operação, né? O famoso OPEX ali que eu diminuo, e o meu CAPEX e começo a utilizar isso de uma forma mais inteligente, né? O quanto que esses slides é importante, né? Até para vocês, de alguma forma, defender dentro dos gestores de vocês a migração de tudo isso, né? E aí, quando a gente fala de um framework de boas práticas de migrar, tudo parte de um assessment, que é uma avaliação rápida, né? Tem como fazer como um agente, que a gente instala ali, fica monitorando por um período, e esse agente é bem legal, porque você pode ter um servidor de SAP, às vezes subdimensionado, ou de um banco de SQL, um Xeon, né, quad-core ali, e na verdade não precisa de nada disso, né? Eu só preciso da metade, ou menos da metade, né? Então, às vezes a gente comete muito esse erro aqui no ambiente local, cogitando ali a possibilidade de crescimento, e às vezes não cresce tudo o que a gente espera, e esse servidor acaba ficando depreciado e tudo mais. Então, no assessment, a gente consegue identificar ali, de fato, o que está utilizando, né? E aí fazer o dimensionamento correto, diminuindo o custo, né? E quando eu precisar, e se eu precisar, eu aumento de uma forma bem tranquila, né? As dependências de rede eu consigo trazer ali, então eu consigo trazer as VNets que estão instaladas ali, se tem subredes, né, no on-prime, todo o roteiro de migração, eu consigo fazer um planejamento, né, das ondas de migração, quais são os servidores pioneiros ali, os principais, né, vamos dizer assim, as prioridades, né, e também a parte de modernização. A parte de modernização é que não é a pauta hoje, né, mas quando a gente fala de uma migração, é sempre legal a gente pensar que de 90% eu migro as IS no primeiro momento, isso é uma recomendação nossa aqui do dia a dia que vive, né, e 10% ali a gente fala de uma modernização, talvez trazer para um PaaS, ali uma plataforma de serviço, porque eu aterriço primeiramente os meus 90% ali, de uma maneira saudável, começo a utilizar os benefícios da cloud, tendo uma redução de custo, e depois eu falo de uma migração, de uma modernização. Com tudo isso mapeado, eu faço o planejamento, né? O planejamento, ele já é uma parte da fundação, que eu configuro a parte de rede, a parte de segurança, defino as regras de backup, o que vai ser lá, as regras de retenções, né, que a gente sabe, incrementais e toda aquela coisa, a parte de billing. Por que esses dois caras estão em vermelhos, né? Porque a gente acrescentou dentro do Foundation cotas, né? Então a gente consegue colocar alguns bloqueios aqui para não ter excedentes de cotas de impressão e também de cotas de billing, e também ter a parte de vulnerabilidade, né? Porque acontece ali, às vezes, de vazar alguma chave, fazer algum ataque e subir, né? Então, isso a gente acaba mitigando esse tipo de problema. É a parte de monitoramento. E, por fim, depois que eu falei de todo o acesso no planejamento, eu falo da migração, ZIS, né? E aí a parte de melhorar, né? Que é a parte dos 10% de refaturar ali, se necessário, uma parte de modernização. E nesse assessment, inclusive, ele já sinaliza para a gente a melhor configuração, ele não vai fazer um depara daquele servidor, ele já vai olhar de fato o que está consumindo, e ele também vai colocar também ali as possíveis modernização. Então, por exemplo, se você tem dentro do servidor ali um IS rodando, e tem uma aplicação .NET, ele vai falar, dá para levar aqui para um AppGenie, ou um Cloud Run, né? Então, ele sinaliza isso para a gente dentro do assessment. Então, quando a gente gasta mais tempo aqui fazendo um assessment, e esse planejamento, a migração vai ser mais saudável. E aí, quando a gente fala de períodos, olha que interessante, né, de ter uma migração saudável, né, utilizando toda a ferramenta da Google. De 2 a 4 semanas a gente leva para fazer o assessment. Então, ele não é que ele precisa ter 4, depende do ambiente, tudo é discutido. Ele pode ser 2 até 4. Então, isso aqui tudo é customizado. O planejamento segue a mesma linha. E olha que dado interessante, quando eu tenho essas duas fases aqui prontas, eu chego a migrar até 50 VMs aqui em 15 dias, né, em 2 semanas, quando tudo isso preparado e funcionando, né.
E tudo isso é uma jornada cloud, né? Com a parte de fundação, tudo pronto, a parte de planejamento. E aí, quando a gente fala da arquitetura do antes, né? Desse cenário, o data center, por exemplo. Eu tenho lá meu desktop, né? E tenho o mobile, que tem um load balance, minha aplicação web, né? Ele vai acessar um ou outro, e tem um banco. Uma arquitetura simples no data center. Mas quando a gente fala aqui o depois, dentro lá do GCP, nota que é a mesma estrutura, né? Então, é a questão de aterrissar, usar os melhores recursos, as melhores configurações, obter uma redução de custo, ter novas possibilidades ali de utilização dentro da cloud, né? Tem outros caminhos que a gente já começa a falar de toda essa evolução dentro da jornada, né? E aí, como é que funciona toda essa arquitetura, né? O que eu preciso instalar para começar a migrar essas 50 VMs aí que o Anderson está falando, né? Eu entendi que precisa fazer um assessment ali, precisa entender como é que funciona a parte de migração, né? Mas e a infraestrutura? Aí a infraestrutura, o Paulo vai passar para a gente aqui os próximos slides e vai estar falando ali um pouco do que precisa de servidores, né, o que tem que ter instalado, os pré-requisitos, e depois a gente já vai para o lab, tá bom? Paulo? Bacana, Anderson. Primeiramente, novamente, né, boa tarde a todos. Vou tomar sua tela aqui, Anderson, compartilhar. Tudo bem. Acredito que todos já estejam vendo aí minha tela. Então, pessoal, vamos agora entrar para a parte mais prática, né, do nossa apresentação. Então, até então, nós damos a introdução aí, a parte mais teórica. Antes ainda de entrar na parte realmente prática mesmo, aqui da solução, né, dessa apresentação, é interessante a gente apresentar aqui algumas informações. Quando a gente fala de Migration Factory, né, então é uma fábrica de migrações, a gente utiliza várias ferramentas para realmente realizar, né, esse processo de migração de máquinas virtuais. Uma das ferramentas que nós utilizamos é o Migration for Computing Engine, né, é uma ferramenta nativa GCP, uma ferramenta aí que ela também é conhecida aí como Velostrata também. E qual é o grande objetivo dela, o que ela entrega, né? Ela é basicamente uma solução que vai migrar ali máquinas virtuais que estão ali em data center físico ou mesmo na cloud pública para GCP. Interessante que é uma ferramenta que ela automatiza todo o processo, então ela realmente facilita esse processo de migração. Ela é muito destinada aí basicamente a aplicações legadas, muitas vezes as empresas têm uma dificuldade de modernizar uma aplicação que está legada ali. Então, essa é uma solução que você consegue testar rapidamente a nuvem. Ok? Avançando aqui, né, para a parte de arquitetura, né, como funciona essa solução? É bem interessante que essa solução, ela trabalha usando o streaming de dados, né, ela faz a migração enviando dados via streaming, e ela não precisa de agentes instalados nas origens. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá 10 máquinas virtuais para serem migradas, eu não preciso instalar um agente em cada máquina virtual, em cada sistema operacional, não é necessário. E eu consigo mandar esses dados em tempo real, via streaming, para a GCP. Quais são, né, os artefatos, os componentes necessários para realizar essa migração, né? Então, do lado da origem, né, seu data center local, sua AWS, Azure, você precisa ali a gente chama de importer, né? Então, Migration for Computing Engine importer, a gente consegue identificar aqui, é nada mais uma máquina virtual ali que ela faz justamente ali, que acessa os dados ali do seu storage e consegue enviar esses dados aí para a GCP. Do lado do destino, na GCP, a gente precisa de um projeto GCP. Nesse projeto aí, a gente tem realmente a aplicação do Migration for Computing Engine, é uma aplicação provisionada pelo Marketplace. Então, nós temos aqui nosso manager, que nós chamamos. Então, Migration for Computing Engine Manager é nada mais aí que o appliance, né, onde ele vai orquestrar todas essas migrações, ele tem uma console web, então você consegue acessar via HTML ali, HTTP, e gerenciar todas as migrações, acompanhar, configurar a nuvem de origem, nuvem de destino. Então, sim, é uma interface bem intuitiva. Outro componente aí que é necessário, né, na GCP é o Cloud Extension, que nós chamamos, né? Então, é um cluster de máquinas ali que fazem comunicação com a nuvem de origem e faz o cache ali, realmente, dos dados que são transferidos, armazenados no Cloud Storage e realmente orquestra e cria as máquinas virtuais de destino. Para fazer tudo isso, é necessário uma conectividade, né? Então, trabalhamos aí com uma VPN ou com link privado, né?
um link interconnect. Basicamente essa arquitetura. Como primeira etapa no processo, quando nós iniciamos uma migração de uma máquina virtual, é feito o streaming da computação, que é nada mais do que um streaming, uma cópia inicial ali das definições da máquina virtual e alguns dados necessários do SO, e a máquina virtual já é startada na GCP. Então, é interessante que esse processo aqui, dentro de 10, 15 minutos, você já consegue ligar a sua máquina, startar a sua aplicação já na GCP e começar a testar a nuvem. É bem rápido. A segunda etapa aí é o Migration Storage, né? Então, basicamente, a migração aí do seu armazenamento, ele copia todos os seus dados que estão lá no storage de origem, né, o snapshot, e move para a GCP como destino. Nesse momento, ele faz tudo isso em back-end, não é necessário nenhum passo, nenhuma ação, e ele vai salvando esses dados ali no Cloud Storage, e a máquina virtual que já está rodando GCP, já está em produção ali, executando, ela consome isso via cache. Então, é um streaming realmente ali do seu disco. E a terceira etapa aí, a gente chama de Detach from DC, que é basicamente quando você separa as máquinas de origem e destino, você realmente fala que agora a máquina de destino já está independente, os discos ali que estão ali, estavam no Cloud Storage como cache, eles são transformados, né, convertidos em um disco nativo aí GCP. Ok? Então, basicamente, isso aí é a arquitetura, as etapas para a migração. Quais são os requisitos para isso? Né? Já falamos alguns, mas só repetindo aqui. Conectividade, é necessário aí uma VPN, um link privado, entre a nuvem o data center de origem e a nuvem de destino GCP. Precisamos aí de regra de FHIR para permitir realmente o tráfego de dados entre esses dois locais. Precisamos de contas de serviço aí com devidas permissões, né, tanto na nuvem de origem, a nuvem de destino. Precisamos aí da nuvem ou do data center de origem, né? Então, seu VMware, seu Azure, seu AWS. Precisamos aí de um projeto de CP como destino e sistemas operacionais compatíveis, né? Então, a gente faz o próximo slide aqui. Aqui nós podemos ver quais são os sistemas operacionais compatíveis, então, desde o Windows até distribuições Linux, então, várias distribuições, cada um com suas particularidades. Então, essa parte mais teórica, e agora a gente vai entrar realmente para a demonstração. Nessa demonstração, nós vamos simular, né, basicamente, a migração de uma máquina virtual que está numa nuvem privada, uma nuvem pública, que é o Azure, movendo essa máquina para a GCP. Então, nesse cenário, vamos utilizar a máquina Ubuntu, através aí de uma VPN entre essas duas nuvens, e vamos migrar ela para a GCP. Esse laboratório, né, se fosse realizado ao vivo, ele demoraria mais tempo que a nossa call aqui. Então, para a gente poder otimizar nosso tema, nós fizemos uma gravação desse laboratório, fizemos algumas edições, e eu vou reproduzir isso aqui agora na minha máquina, narrando cada etapa. Então, assim, eu vou pausar esse vídeo em alguns momentos, voltar, justamente para apresentar esse laboratório de início ao fim. Lembrando que esse escopo desse laboratório, a gente não vai focar na implementação, no provisionamento da solução, Migration for Computing Engine, nem configuração da nuvem de origem, da nuvem de destino, mas sim já o ato da migração. Então, vou agora compartilhar aqui um vídeo. Então, esse aqui já é a nossa interface, né, do Migration for Computing Engine. Então, nós já provisionamos a ferramenta ali, usando o Marketplace da própria GCP, é bem tranquilo ser provisionado. E aqui nós já estamos logados aqui na nossa console, né? Então, uma console aí, através do console web, e aqui a página principal. A gente vai ter aí, basicamente, três menus que mais utilizados, né? Source Cloud, Target Cloud e Migration Waves, ok? Nós vamos validar aqui alguns requisitos. Primeiro, Source Cloud. Source Cloud é a cloud de origem, pode ser seu VMware ou Azure, AWS, por aí vai. Aqui, nesse cenário, utilizamos o Azure, já está configurada essa conexão com a nuvem de origem. Temos aí a Target Cloud, que é a GCP, né? Então, nós também vamos passar aqui. Então, já tem aqui configurado o Cloud Extension, né, que é como que nós chamamos esse componente na GCP. Então, também já foi configurado as devidas credenciais. Então, basicamente, nós já temos aí os pré-requisitos para migração. Nuvem de origem, nuvem de destino, uma VPN já fechando a comunicação entre os dois ambientes. Para realizar as migrações, né, de máquinas virtuais, no framework, nós utilizamos ondas de migração. Então, basicamente, nós agrupamos as migrações em ondas. Então, só voltar rapidinho aqui. Nós clicamos aqui em Migration Waves, né, é justamente o menu
aonde nós criamos aí as ondas de migração. Lembrando que as ondas de migração, normalmente a gente recomenda até 50 máquinas, nós agrupamos ali máquinas de acordo ali com requisitos ali de negócio, de acordo com a avaliação que nós fizemos já conforme o framework. Então, nós avaliamos, e normalmente a gente prioriza máquinas que entregam mais valor para o negócio, que tenham menor criticidade, né, menor esforço para poder fazer essa migração, para rapidamente a empresa já começar realmente a testar a nuvem, já realmente consumir a nuvem, seus benefícios. Nessa tela aqui, das ondas, nosso primeiro passo é gerar um runbook, Generate Runbook. Esse passo aqui é nada mais que um arquivo, né, um arquivo CSV que é gerado, que é onde a ferramenta, ela conecta lá na sua nuvem de origem e traz informações aí das suas máquinas virtuais. Então, quando nós rodarmos essa etapa aqui, ele vai lá no Azure e vai buscar todas as informações da nossa máquina de origem. E vai colocar isso no arquivo ali, uma planilha, para a gente poder realmente definir ali alguns parâmetros para a migração. Tá? Então, clicamos ali em Generate Runbook. Vamos selecionar qual que é a nossa origem, nesse caso é Azure. Vamos selecionar depois ali, né, qual que é a nossa cloud que nós configuramos, Source Cloud, então a gente poderia ter várias ali, a gente só tem uma configurada, Azure Cloud, e depois vamos para o Resource Group. Para quem já conhece de Azure, por exemplo, sabe que todos os recursos que são criados no Azure, né, máquinas virtuais, VPCs, banco de dados, eles são agrupados em grupos de recursos, é um agrupamento lógico. E isso aqui, basicamente, é o nosso filtro de quais máquinas nós vamos migrar. Então, nesse caso aqui, selecionamos a nossa nuvem de origem, e aqui nós estamos filtrando quais são as máquinas. Esse grupo de recursos aqui, a gente já configurou aqui no laboratório, tem apenas uma máquina virtual Ubuntu, mas ele poderia ter várias máquinas aqui nesse grupo de recursos. Então, é essa definição aqui. Continuando aqui, a gente define aqui o nosso destino, então é o Target Cloud Extension, né? Então, que nós estamos configurando um projeto GCP, então vamos selecionar ele. E a última opção é Target Network. Essa opção aqui nós marcamos para popular as mesmas configurações de rede do Cloud Extension. O Cloud Extension já tem algumas configurações de VPC, Subnet, nós vamos utilizar as mesmas configurações. E vamos clicar em Create. Nesse momento aqui, vai ser gerado um arquivo CSV, então aqui na minha máquina já foi realizado o download desse arquivo, migrationrunbook.csv. Nós vamos ter que editar esse arquivo, tá? Então nós vamos abrir ele no editor, vamos abrir aqui no Planilhas do Google, por exemplo, e vamos carregar esse documento. Vamos em arquivo, vamos abrir ele no diretório local da máquina. Então, selecionamos o arquivo, .csv, abrir. Então, nosso arquivo aí já foi carregado. Então, vocês podem ver que é realmente uma planilha com várias informações ali da nuvem de origem. Então, temos ali sistema operacional, qual é a nuvem, tipo de boot, questões aí de CPU, memória e outros detalhes aí realmente da origem. Nesse documento, a gente tem dois campos aqui que são obrigatórios para a gente editar logo após ser editado. O primeiro aqui é a coluna A, né, é o Run Group, é o grupo de execução. Então, quando nós criamos aí nossa onda de migração, depois nós precisamos ali definir alguns pontos. Primeiro, se a gente vai trabalhar ali com uma ordem de migração, então, por exemplo, se eu tiver 10 máquinas virtuais, eu posso ordenar a migração dessas máquinas. Então, eu posso colocar, por exemplo, máquinas que têm dependências. Sei lá, um banco de dados, ele é necessário para que realmente migre depois uma aplicação web. Então, nesse campo, você vai ordenar essas máquinas virtuais. Você pode também, talvez, migrar elas simultaneamente. Então, você pode colocar mais máquinas no mesmo grupo de execução, elas vão ser executadas, né, migradas no mesmo momento. Ok? Então, é nesse local que você controla isso. Aqui, quando vem -1, quer dizer que está desativado. A gente vai colocar como 1, existe apenas uma máquina. Um outro campo aqui que é obrigatório, é da coluna O, é o Target Instance Type. Então, basicamente aí, qual que é o modelo de máquina, ou qual que é o tamanho de máquina na GCP. Então, qual modelo de máquina que eu quero utilizar na GCP? A gente sabe que toda nuvem, a gente precisa trabalhar com modelos ali. Esse campo, ele já poderia ser preenchido aqui manualmente, com o nome da máquina, o modelo da máquina,
isso através do framework, através da avaliação, do planejamento, a gente já poderia ter realmente levantado essa informação. Entretanto, aqui no laboratório, na demonstração, a gente vai mostrar uma segunda opção, que é utilizar recomendações da própria ferramenta. A própria ferramenta tem uma condição de avaliar, né, esse runbook, verificar qual que é o modelo mais adequado conforme o modelo de origem da máquina. E aqui nos recomendar um modelo específico. Então, nós vamos utilizar esse método aqui para demonstração. Então, nós vamos, como nós editamos esse arquivo, né, a coluna A, nós vamos baixar, vamos fazer um download desse arquivo aí já com as alterações. Fazer download, valores separados por vírgula, .csv, vai ser gerada uma nova versão do arquivo, ok? Vai ser necessário a gente voltar lá agora na console da Migration for Computing Engine, e agora nós vamos criar a primeira onda. Então, clicamos em New Wave, aqui em Wave Name, a gente vai colocar um nome, então, nós definimos como onda 1 para apresentação, e vamos selecionar agora o arquivo CSV que acabou de ser modificado, ok? Então, selecionamos, vamos clicar em Abrir, em Save. Então, nesse momento, né, a onda ela foi criada através aí do nosso arquivo CSV. É importante observar a quarta coluna ali, Validation Status, né, que está como Validation Required, que basicamente está aguardando uma validação dessa configuração dessa onda. Isso é necessário porque o arquivo CSV, se a gente preencher algum campo errado ali, ele pode dar algum problema durante a migração. Para não acontecer isso durante a migração, a gente faz uma validação aqui antes de iniciar qualquer processo. Nós não vamos fazer isso nesse momento porque o campo Target Instance Type está vazio, então vai dar erro de qualquer forma. Mas nós vamos fazer aqui agora, rodar a tarefa de Right Sizing. Então, em Action, Right Sizing, a gente vai rodar aquela tarefa de recomendações. Então, Get Recommendation. Nesse momento, a ferramenta, vamos clicar em OK, a ferramenta vai avaliar o nosso arquivo CSV, as configurações de origem, e vai nos entregar algumas recomendações de tamanho de máquina. Okay? Então, clicamos em OK. É gerado um novo arquivo CSV. Vocês vão ver que toda a orquestração é em cima desses arquivos CSV. E vai ser necessário novamente editar esse arquivo. Okay? Então, vamos carregar novamente ele para o Planilhas. Clicamos lá na onda 1, Abrir. Então, ok, o arquivo já foi carregado. A gente pode ver que na coluna A, ainda o OneGroup está como 1, então a alteração que nós fizemos anteriormente está ok. Mas a coluna O, Target Instance Type, ainda está vazia. Isso já era esperado. Agora, nesse documento, já vê que tem mais 3 campos adicionais aí. Então, essa coluna A, D, A, F e A, H, que são justamente 3 máquinas, né, 3 modelos de máquinas que a ferramenta está nos recomendando, tá? Então, estou recomendando aí, por exemplo, ele sempre nos dá 3 modelos, um modelo começa do modelo menor para o maior, né? Então, temos um modelo G1 Small, que é padrão, e temos 2 modelos customizados, Custom 1024, que é um CPU e 1024 de memória, e o terceiro modelo aí é o Custom 1, que tem um CPU e 2048 de memória, ok? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a máquina menor, a máquina default, a G1 Small, e a gente vai colar esse valor lá dentro do campo Target Instance Type, ok? Se for necessário, posteriormente, a gente pode fazer o upgrade da máquina, mas, por boa parte, a gente utiliza sempre o tamanho menor aí, adequado à nossa carga de trabalho. Lembrando que essa informação já poderia ser definida na parte de avaliação e planejamento da migração. Então, vamos agora salvar esse arquivo novamente, né? Fazer downloads, valores separados por vírgula, .csv. E agora já foi gerado um novo arquivo CSV. Vai ser necessário agora a gente atualizar nossa onda com esse arquivo, ok? Então, vamos voltar para a console do Migration for Computing Engine. E antes de rodar a validação, nós vamos atualizar essa onda. Então, vamos clicar em onda 1, clicar em Action, e vamos clicar em Update Runbook. Esse é o campo onde a gente pode realmente fazer o upload novamente desse arquivo CSV. O nome da onda não pode ser mais alterado, mas a gente pode atualizar o conteúdo da onda, do runbook. Clicamos lá no arquivo que foi editado, abrir, save. Ok, atualizamos nossa onda aí com o arquivo CSV. Na terceira coluna ali, ó, a gente tem runbook, tem um ícone ali do arquivo CSV, e é bacana que a gente pode clicar nesse ícone e baixar a versão mais atualizada do CSV que nós utilizamos aí para a criação da onda, se você quiser validar qual configuração está ativa. Para agora a gente seguir, a gente vai fazer a validação dessa onda, desse arquivo CSV. Então, a gente vai clicar em onda 1, vamos clicar lá em Action, em Validate, depois em Yes.
Isso aí vai rodar um processo, vai validar essa planilha, se os campos obrigatórios foram preenchidos, se estão ok. E se tudo estiver certo ali, vai estar como pasted ali. Ó. Então já está como ok ali o status. E agora a gente pode realmente avançar realmente para o processo de migração. Tá? Então vamos clicar em onda 1 e depois em Action, para a gente poder realmente iniciar a nossa migração. Então clicamos em Action, New Job, e vamos selecionar a operação. Tem várias operações nesse menu. Nós não vamos entrar em detalhes em cada uma delas, nós vamos selecionar a Full Migration, que é justamente a operação que faz uma migração de início ao fim, né? É uma operação que ela agrupa várias outras operações, ok? Pelo menos 3 operações dentro dela. E, para finalizar, a gente vai rodar depois uma última operação que chama Detach, que é uma operação que ela faz ali realmente a separação das máquinas de origem e destino, ok? Então, vamos clicar em Full Migration e vamos clicar em Start para iniciar o processo. Então, podemos ver ali, realmente, ali, Last Job Status, né? Que está como Full Migration Running. Então, já está em execução esse processo. É um processo que pode demorar de minutos a horas, depende do tamanho dessa máquina, ok? Nesse laboratório, essa máquina demorou por volta de 50 minutos, todo o processo de migração. Então, ele está em execução. Vamos ver aqui em back-end o que está acontecendo por detrás aqui. Então, aqui na nossa nuvem de origem, no Azure, né? A gente está vendo aqui um grupo de recursos lá em cima, né? Migration Factory. É justamente um grupo de recursos que é criado pela ferramenta para orquestrar ou para agrupar todos os recursos temporários que são criados durante a migração. Então, vocês vão ver aqui que é criado um snapshot da máquina de origem. Então, é gerado snapshot, é gerado um disco desse snapshot. E temos aqui também, né, uma máquina virtual temporária que chama Importer, que é justamente a máquina que vai fazer realmente o envio dos dados que estão aqui no Azure para a GCP. Tem uma conta de armazenamento aqui também, né, que essa conta é criada também para armazenar alguns dados temporários. Lembrando que todos esses artefatos, eles são excluídos após o término do processo, ok? Então, voltando aqui para a console, né, ainda está em execução, né? Nós vamos ver lá no destino, na GCP, como que está lá nesse momento. Então, a gente pode ver que já foi criada uma máquina virtual. Vocês podem ignorar as 3 primeiras máquinas que estão relacionadas ao serviço de migração, mas a última máquina NVM ZR Dev Mig 2 já é a máquina que nós estamos migrando. Nesse momento aqui, já tinha se passado por volta de uns 10, 15 minutos, a máquina já estava em execução, tá? E era possível já fazer um SSH, por exemplo, na máquina e realmente validar seu funcionamento, ok? Estabelecendo que tem um Cloud Storage, é gerado um Cloud Storage também na GCP, que é armazenado ali justamente o cache do disco, que é onde está sendo consumido em tempo real por essa máquina virtual, ok? A gente vai voltar lá para a console do Migration for Compute Engine, para a gente poder seguir aqui na migração. Ok. Vocês vão ver que agora o status aqui, a gente está num status ready to detach, né? Pronto para separar essas máquinas. Então, aqui a gente cortou, né, o vídeo, a gente editou o vídeo, né, para poder realmente otimizar nosso tempo. E aqui a máquina, ela finalizou o processo de full migration, que foi basicamente 3 etapas que foram executadas. Primeiro, rodar em cloud, né, run em cloud, onde nós podemos ali já começar a executar essa máquina virtual na GCP. Depois, o segundo processo de migração do storage. E um terceiro processo que foi executado, que foi preparar para separar, que é quando realmente a máquina virtual ali, quando o cache, né, do disco ali, do storage, ele é convertido para um disco nativo na GCP. Então, ele já executou essas 3 etapas e, neste momento, está pronto para realmente a gente fazer a separação das máquinas de origem e destino. Aqui no destino, a gente pode ver aqui que, além da máquina virtual, né, que nós estamos migrando, nós temos uma máquina chamada Exporter. Essa máquina aqui, justamente da última etapa, de quando faz a conversão do disco que está no Cloud Storage para o disco nativo. Ela é criada para esse objetivo. Okay? Ela fica em execução até que a gente rode a última etapa, que é para realmente atachar o disco nativo já na máquina virtual de destino, que é essa VMZR Dev Mig 2. Ok? Então, nesse momento agora, a gente vai se preparar para fazer a última etapa, que é onde a gente vai realmente separar, né, a máquina de origem de destino. Então, vamos clicar ali em Waves novamente, né? Então, nossa onda 1 ali, ó, o Status Full Migration foi concluído com sucesso, podemos ver. E agora a gente vai rodar realmente aí a última etapa para separar realmente a máquina de origem e destino e atachar os discos, ok?
Então, para isso, a gente vai clicar em onda 1, vamos clicar em Action, New Job, e a operação, vamos escolher Detach. Então, vamos clicar em Start. Essa é uma etapa rápida, demora aí uns 3, 4 minutos. Então, ele vai lá desligar a máquina, vai atachar o disco na máquina e ligar ela novamente e realmente excluir todos os artefatos que estão lá na origem, lá no Azure. Então, realmente limpa todo o ambiente e agora realmente a máquina já está no destino. Então, vemos aqui que foi concluído com sucesso, a gente cortou também no vídeo. E nesse momento, a migração foi concluída com sucesso. A gente vê que a máquina de origem, que é a máquina no Azure, já está em execução, mas elas são separadas. E no destino aqui, a gente tem a mesma máquina criada aqui na GCP. É bom de observar que aquela máquina temporária exporta já foi excluída, também lá no Azure já foram excluídos lá os artefatos. Para a gente poder validar essa migração, a gente pode aqui, por exemplo, nesse momento já fazer um SSH. A gente já poderia ter feito isso, mas na demonstração é só nesse momento que a gente faz isso. Vamos fazer uma conexão SSH nessa máquina para validar se realmente ela foi migrada. Então, digitando ali as credenciais. E a máquina ela já está realmente operacional. A gente pode dar alguns comandos ali para ver realmente o seu diretório, por exemplo. Então, aí já pode ver realmente que está listou ali o /etc. E nesse momento aqui a gente conclui a migração. Então, a máquina que estava lá no Azure foi migrada aí totalmente aí para a GCP. Então, essa seria a nossa demonstração. Vou parar a apresentação aqui. Nesse momento, ou antes, agora a gente abre para as perguntas, né, dúvidas, né? Vou passar para você, Joana, se quiser comandar esse momento. Mas agora eu vou estar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, um questionamento que vocês tiverem, estou aqui à disposição. Perfeito, Paulo. Obrigada, tá? Excelente treinamento, meninos. Aqui no chat eu não vi nenhuma dúvida. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, fiquem à vontade aí para levantar a mãozinha aí, que a gente vai dar a oportunidade para a gente esclarecer aí essas dúvidas, tá? Bruno, pode falar. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu trazer uma dúvida aqui, que eu acho que ela pode ser dúvida de muitas pessoas aí. Quando a gente fala de Migration Factor, né, acho que os grandes benefícios, né, da fábrica de migração, eles estão bem destacados ali, relacionados à performance, à velocidade para a migração, o agrupamento ali de componentes e recursos da nuvem para poder facilitar as configurações e as migrações, né? Mas eu tenho uma pergunta relacionada a custo. A fábrica de migração, ela traz algum benefício relacionado ao custo dessa migração, do ponto de vista de serviços ou do ponto de vista de billing com o fabricante? Sim, vou dar alguns exemplos. Imagina um ambiente de SAP, por exemplo. Eu tenho lá um SAP instalado no meu ambiente on-prime ou num data center, né, que é um local, vamos dizer assim. Imagina eu subindo toda essa infraestrutura do zero e migrando o meu SAP. Eu teria várias horas ali de bases para poder instalar esse SAP, uma indisponibilidade maior, né? As horas de migração disso, elas são maiores, mais demoradas e mais delicadas. O risco é maior para tudo isso, né? Então, quando você faz um as-is, você pega uma cópia fiel ali do sistema operacional e leva, né, com tudo que tem dentro, né? Então, só um exemplo de um SAP, mas isso serve para qualquer aplicação, um TOTS da vida, tudo que tem da máquina, ela vai, né? Inclusive um banco de dados, você pode fazer isso para uma máquina que tem um banco e assim sucessivamente. Uma aplicação web, ele leva tudo, né? Então, essa é a grande vantagem aí do tempo mesmo e o esforço que é muito menor. Legal. Bacana, Anderson. Obrigado pela resposta. Gente, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Vamos aproveitar aí que esses feras estão aí à nossa disposição para a gente poder esclarecer. Jana, só acrescentar aqui uma informação, né? É interessante que essa ferramenta, você não tem custo de licenciamento nela, né? Então, Migration for Computer Engine é uma ferramenta ali que você não paga por licenciamento, ela está no marketplace aí da Google, da GCP, só que você paga apenas ali processamento. Então, como ela provisiona via marketplace, você paga ali pelo processamento,
mas ela realmente reduz o custo ali de licenciamento para fazer migração, e ela automatiza as migrações, né? Então, o Bruno fez a pergunta aí de benefício, você consegue orquestrar várias migrações simultaneamente, né? Então, a gente demonstrou aqui uma máquina apenas, a gente poderia estar rodando aí várias máquinas simultaneamente aí, para poder realmente agilizar o processo, ok? Legal. Ô, Paulo, e ainda nessa linha que você colocou, uma outra pergunta, né? A gente fala muito de máquina, de análise de capacity, da máquina da VM em si, né? Falando da nuvem como um todo, os outros componentes, eles, dentro desse modelo de fábrica, quando a gente fala de assessment, eles estão sendo considerados, então, por exemplo, load balance, outscaling, regras de firewall, DNS, entradas de DNS, regras de DHCP, elas estão todas consideradas ou a gente tem que fazer um config manual depois que as máquinas são migradas? Então, essa solução, na Migration for Computing Engine, ela é feita para migrar a máquina virtual. Entretanto, a gente precisa fazer ali uma parte de fundação. E aí, realmente, entra a parte de avaliação do ambiente e planejamento. Então, por exemplo, a gente trabalha muito aqui com infraestrutura como código. A gente consegue fazer toda essa preparação de fundação, realmente entra a parte ali de VPC, subnets, regras de firewall, para realmente preparar essa migração. Essa parte de fundação é essencial. Se a gente não fizer bem feito, a gente vai ter problemas durante a migração. Então, a gente faz essa etapa. Então, isso está dentro do framework ali que o Anderson já citou, ok? É fato que vai ser necessário ajustes. Por exemplo, a sua aplicação está rodando no ambiente on-premise, que tem um endereçamento de rede, IPs. Quando você mover para a nuvem, provavelmente esse endereçamento vai mudar. Então, você vai ter que ali realmente apontar, talvez, a aplicação web que apontava para o banco, mudou o IP do banco, isso vai ser necessário. Ou apontar seu DNS público, né, agora para o load balance. Então, por exemplo, na GCP, a gente trabalha ali com load balance ali global, né, a gente consegue, então, um único IP, a gente consegue atender várias regiões. Então, a gente vai ter que apontar seu DNS agora para esse IP público. Mas são tudo configurações que a gente avalia durante o processo ali realmente de avaliação e planejamento. Para quando chegar realmente no ato da migração, isso já está documentado, já tem um script pronto para a gente poder executar. Mas o grande interessante da ferramenta, a parte de migração dos dados, ela agiliza muito, né? Mas a gente não pode desconsiderar que são etapas muito importantes aí de fundação. Show de bola. Maravilha, muito obrigado. Gente, acho que não, né, não temos mais nenhuma dúvida. Se alguém tiver aí, enquanto eu estiver falando, pode também levantar a mão aí que a gente para responder, tá? Se puder, opa, temos uma pergunta aqui. O Léo Ricker, imagino que eu esteja falando o seu nome corretamente, senão já me perdoe, tá? Como ocorre a interação deste ambiente com processos automatizados em RPA, principalmente no quesito de troca de informações? Excelente pergunta. Posso responder aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que você está falando de RPA, vamos pegar um Alteryx da vida, né? Como exemplo, citar algum tipo de ferramenta, não sei qual que você usa. Você tem algum processo automatizado lá no local, né? Que é um workflow, vamos pensar assim, que coleta algum tipo de informação e precisa levar isso para um servidor de RPA para alguma tomada de decisão. Basicamente, aqui, o que a gente precisaria se preocupar é com a conectividade dessas informações, né? Imagina que essa informação chega através do on-prime ali, que pega e sobe essas informações para bater lá no Alteryx como exemplo. Então, você pode ter uma VPN que faça chegar essas informações aí para tomada de alguma decisão. Ou se for uma aplicação web ali que explode, você pode ter um servidor ali com IS, com uma aplicação aberta, que tem algum tipo de integração ali específico com alguma ferramenta de RPA, tá? Então, basicamente, aqui é mais a preocupação ali da conectividade, né? Se fazer esses caras se falarem, o fluxo é normal das coisas acontecerem, tá? Para automatização de algum tipo de processo. Beleza? Legal. Gente, mais alguma dúvida? Pode passar, por favor, Anderson. Gente, em agradecimento também, tá? Vocês aí, praticamente 50, 60 pessoas ficaram aí conosco durante esse treinamento, né? E em agradecimento, né, ao prestígio aí que vocês nos ofereceram,
a QI vai ofertar, tá, exclusivamente para as 5 primeiras empresas, tá, que lerem esse QR Code e preencherem o formulário, um assessment gratuito, tá, gente? Então, como vocês viram ali durante toda a apresentação, o assessment é a chave inicial para que a gente possa iniciar o processo de Migration Factory. Então, embora vocês não tenham nenhum projeto nesse momento para iniciar, o assessment, ele dá uma noção geral do ambiente de vocês, onde vocês estão, aonde querem chegar. Então, é um trabalho bastante consultivo que a gente faz aqui com os nossos clientes, e vocês estão tendo aí a oportunidade de receber isso sem custo nenhum, tá? Então, basta apontar o celular ali para o QR Code, vai gerar o formulário, e 5 primeiros que a gente receber aqui, a gente vai entrar em contato para fazer esse trabalho com vocês, tá bom? Da minha parte... Opa! Hoje pela manhã eu falei com a nossa diretoria sobre o assessment, tá? Ele falou aqui que todos que tiverem presente aqui no treinamento, fizer contato com a gente, tiver um interesse, a gente pode apoiar, tá bom? Ah, legal, perfeito, então. Já mudou aí a estratégia, melhorou para o lado de vocês, pessoal. Perfeito. Então, basta gerar o QR Code ali, preencher o formulário, e aí vocês já terão acesso, então, ao assessment, tá bem? Da minha parte, quero agradecer demais, tá? A disponibilidade de todos vocês. A gente sabe que hoje o nosso tempo é cada vez mais curto, né? Mas quero agradecer demais o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui conosco. Espero que tenha sido produtivo. Espero que vocês consigam ter absorvido aí o máximo de conhecimento do Anderson, do Paulo, e que possam colocar isso aí na rotina do dia a dia de vocês, e contem com a QI para isso, tá? Como eu falei, a gente está aí para apoiar vocês nessa jornada de transformação. E temos, além do Anderson e do Paulo, uma série de talentos aqui que podem ajudá-los nisso, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Acho que a Maria vai falar um pouquinho sobre os próximos treinamentos agora. É isso, Maria? Isso, pode passar aí, por favor, Anderson. Aqui a gente tem a nossa jornada de modernização de infra e dados, né? Quem quiser saber um pouquinho mais também sobre como a QI atua dentro dessa jornada, pode acessar ali o QR Code ou o nosso link. Também a gente tem uma jornada pensada do começo, meio ao fim, para realmente modernizar a sua infra e da empresa, né? Aqui foi só uma curiosidade mesmo para quem tiver o interesse, né, que a gente fala de jornada, o que é essa jornada? Então, para quem quiser entender como que a QI atua, só entrar ali no nosso site, tá bom? E aí pode passar, porque os próximos treinamentos, né, a gente está aí com uma trilha, serão 6 treinamentos ao todo, né, do Desvendando o Google Cloud. O primeiro inicia hoje, o segundo é daqui 15 dias sobre Data Warehouse, aí depois a gente tem Posture Review, FinOps, Backup Disaster Recovery, Esteira CI/CD. Então, a gente está com bastante conteúdo muito legal aí. Para quem não se inscreveu, também tem aqui um QR Code. Em paralelo a essa trilha, né, que foca mais em infraestrutura, ali na parte de GCP, a gente também está com uma outra trilha de conhecimentos, que aí é sobre o Google Workspace, né, o antigo G Suite, como a Joana já falou ali. O primeiro treinamento já aconteceu, que foi sobre AppSheet. O próximo vai ser na próxima semana também, na quinta-feira, às 14 horas, né, sobre DLP no Google. Então, a gente vai trazer questões de segurança, LGPD, como que o Workspace pode ajudar a sua empresa nessa parte. Drive compartilhado, painel de investigação de segurança do administrador, dentro o painel que o Workspace tem, né? Questão de produtividade e o endpoint no Windows, tá? Todos esses treinamentos são gratuitos, os nossos especialistas mesmo que vão dar esses treinamentos, é uma oportunidade para vocês trocarem ideia mesmo, né, ali no chat. A gente sempre deixa muito aberto isso para vocês terem contato muito direto com essa galera que é muito fera no que faz, tá bom? E é isso, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Todos os nossos treinamentos estão disponíveis no nosso canal do YouTube também, para quem quiser passar para alguma pessoa que não pôde estar presente aqui hoje, né, pode repassar, porque o conteúdo realmente é de muito valor. E a gente se vê, então, nos próximos treinamentos. Tá bom? Obrigada, galera. Pessoal, grande abraço a todos. Obrigado, galera. Obrigado e parabéns aí. Obrigado. Um abraço. Tchau, até mais. Valeu, pessoal. Valeu, valeu.